Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre uma história de drama e suspense, repleta de plot twists surpreendentes. Parece até ficção, mas não é. A história da mulher da casa abandonada é real e tão absurda que virou uma grande reportagem que foi contada em detalhes em um podcast. Esse podcast viralizou nas redes e extrapolou para a TV aberta, tornando-se um dos maiores fenômenos da mídia nos últimos tempos. É triste e envolve um crime abominável, mas para hoje é o que tem. Sabe quando a gente vê algo em séries ou filmes e pensa, nossa, que forçado, isso jamais aconteceria na vida real? Pois é, acho que seja lá o que for, aconteceria sim, porque realmente acontece todos os dias, a gente só não fica sabendo. Acho que tudo é possível, até o inimaginável. Um exemplo recente de que os roteiristas da vida real não estão de brincadeira é a história contada pelo jornalista Chico Felitti no podcast A Mulher da Casa Abandonada, uma produção do jornal Folha de São Paulo. O podcast, muito bem feito e cheio de informações muito bem apuradas pelo repórter ao longo de 6 meses de investigação, conquistou um público enorme e viralizou, transformando-se em um grande fenômeno de comunicação. A história que parou São Paulo e chamou a atenção de todo o Brasil continua dando o que falar. É o caso da mulher da casa abandonada que fica no bairro central da cidade. O caso contado mexeu com as pessoas e, de repente, todo mundo tinha algo a dizer a respeito. Jornalistas, advogados, ativistas de todos os tipos, historiadores, blogueiras e tudologistas de plantão. A reação do público à história de Margarida Bonetti, a mulher que vivia na tal casa supostamente abandonada em um dos bairros mais nobres da cidade de São Paulo, gerou um misto de curiosidade, revolta e empolgação. Chega, já basta! As discussões, e não foram poucas, giraram em torno dos mais variados e aparentemente desconexos, como derrubada de árvores nas grandes cidades, escravidão moderna, racismo, ineficiência do sistema judiciário, diferenças sociais extremas, elitismo, especulação imobiliária, condições sanitárias, produtos para pele, condições de automóveis antigos, sensacionalismo da imprensa e até maus tratos de animais. Tudo ao mesmo tempo, um surto coletivo. Tudo isso junto e misturado no mais puro suco da bizarrice humana, em uma narrativa novelesca, agradavelmente construída e apresentada pelo jornalista Chico Felitti ao longo de 8 episódios de cerca de 40 minutos cada. A coisa toda tomou uma proporção tão grande que você deve ter visto ou ouvido alguma coisa sobre isso por aí. Mas se não viu, porque ninguém é obrigado a nada e tudo bem, eu vou te contar um resumo aqui. Mas antes, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no canal para que ele possa crescer e mais gente entrar nesta conversa. Sempre que passeava com suas cachorrinhas pelas ruas de Higienópolis, um dos bairros mais nobres da cidade de São Paulo, o jornalista Chico Felitti ficava intrigado com um antigo casarão em péssimas condições, aparentemente abandonado. Uma mansão de tijolos aparentes que ocupa um quarteirão inteiro, com um quintal cheio de abacateiros carregados, como ele mesmo conta. Um imóvel com mais de 20 cômodos em um dos últimos terrenos sem prédios no bairro, onde um apartamento de 2 dormitórios pode chegar a custar até 2 milhões de reais. Oh, misericórdia, gente. A curiosidade de Felitti só aumentou quando uma noite se assustou com um rosto que sorria para ele em meio às plantas sobre o muro. Foi então que ele descobriu que a casa não estava abandonada. Uma mulher vivia ali, uma figura um tanto excêntrica que usava uma máscara,
o que não seria nada demais devido às exigências da pandemia de Covid-19, não fosse pelas partes aparentes do rosto estarem cobertas por uma grossa camada de creme branco. Desde então, o jornalista passou a circular por ali munido de um gravador. E foi na antevéspera do Natal de 2021 que ele conversou pela primeira vez com a tal mulher. É uma mulher baixa e gorducha, com uma camiseta tie-dye azul marinho, calça preta e tênis esporte. Tem um caderno com a pequena sereia numa mão e uma caneta na outra. Mais uma vez, com o rosto coberto pela máscara e o creme, ela agora tentava impedir que algumas árvores fossem derrubadas por funcionários da prefeitura, a quem ela acusava de ser integrantes de uma máfia contra a vegetação da cidade. Até ali, Felite estava achando que a mulher, que se apresentou apenas como Mari, era uma vítima marginalizada da sociedade. Mas notou que ela falava muito bem e se portava com uma certa soberba, apesar de sua aparência decadente. Ó, e o laudo ainda por cima tá errado. Você é esperto. Lê lá no negócio do laudo. Presta atenção. Tá com cena? Bota a máscara, é lei. E isso o levou a uma investigação que revelou uma história terrível. E aí veio uma reviravolta no nível duplo twist carpado. O repórter descobriu que Margarida Maria Vicente de Azevedo Bonetti, hoje com 68 anos de idade, vem de uma família rica da alta sociedade paulista, que morou por muitos anos nos Estados Unidos, mas voltou ao Brasil para escapar da justiça. Isso mesmo, ela era procurada pelo FBI por ter cometido um dos crimes mais hediondos que se possa imaginar. Margarida foi acusada pela justiça norte-americana de manter em sua casa uma mulher negra em condições análogas à escravidão por 20 anos. Segundo a investigação realizada pelo FBI, Margarida se mudou para os Estados Unidos em 1979, quando seu então marido, René Bonetti, recebeu uma proposta de trabalho no país. Quando os dois decidiram pela mudança, os pais de Margarida ofereceram uma empregada doméstica que trabalhava na casa da família desde que era adolescente. Ela foi a vítima de René e Margarida. A brasileira, que não sabe a idade e mal fala inglês, foi trabalhar com os Bonetti nos arredores de Washington em 79. Em quase 2 décadas, não recebeu salários, foi espancada pela dona da casa e, doente, não recebeu ajuda. O crime foi descoberto e denunciado por uma vizinha do casal após 20 anos de abusos e agressões. Quando o FBI iniciou a investigação, Margarida aproveitou a morte do pai em 1998 para justificar sua saída dos Estados Unidos antes do indiciamento e assim conseguiu fugir do julgamento. O marido René ficou e foi condenado a 6 anos de prisão, além de ter que pagar multas para o Estado e para a vítima, que precisou mudar de nome e se mudar para bem longe dali. René Bonetti respondeu ao processo sozinho, porque a mulher dele fugiu para o Brasil. Condenado, ele também vai ter que pagar $110 mil de indenização e $100 mil ao governo americano pelas custas do processo. No Brasil, Margarida passou a viver na casa onde cresceu, em Higienópolis, o tal do casarão. Mas depois da morte de sua mãe, anos depois, ela ficou sozinha e sem condições alguma de cuidar do imenso imóvel. E uma constatação que surpreendeu o jornalista. Todo mundo no bairro sabe da história de Margarida e ninguém nem se choca mais. A maioria só se importa mesmo com o incômodo causado pela sujeira no casarão e a feiura da antiga construção em meio a um dos bairros mais nobres da região. A história de Margarida Bonetti é o retrato de parte da elite brasileira, que ainda mantém privilégios que resistiram ao tempo, à decadência moral e financeira e até mesmo à justiça. Ela é filha do Dr. Geraldo Vicente de Azevedo, uma das figuras mais influentes da cidade. Ele era filho de Francisco de Paula Vicente de Azevedo, mais conhecido como Barão de Bocaina, um dos barões do café mais importantes do início do século XX. Construído em 1930, o Casarão da Família, localizado na rua Piauí, em Higienópolis, perto da badalada Praça Vila Boim, é um dos poucos que restaram em São Paulo. E segundo apurou Chico Felite para o podcast, o imóvel conta com mais de 20 cômodos em 3 andares.
No total, tem 24 janelas que originalmente tinham vitrais com imagens de barcos e mares revoltos. O casarão abandonado em São Paulo, que virou notícia por causa da moradora, que é foragida, do FBI, foi alvo de uma vistoria da prefeitura. O imóvel vale cerca de 10 milhões de reais. Na garagem da casa, ainda está parado o Volkswagen Voyage GL do Dr. Geraldo Vicente, com as antigas placas amarelas que já não valem desde os anos 90. E até isso gerou pauta em muitos veículos de comunicação. Afinal, um carro parado há tanto tempo ainda teria condições de uso? A história do casarão da família de Margarida também se confunde com a própria história da cidade de São Paulo. Quando a varíola levava milhares à morte e era uma ameaça à saúde pública, entre o final do século XIX e o começo do século XX, os barões do café queriam distância dos bairros sem condições sanitárias básicas onde a doença se alastrava. Nessa busca dos mais ricos por uma área nobre onde pudessem viver, os barões do café foram os primeiros a comprar grandes lotes comercializados no antigo terreno do Barão de Ramalho, na área acima do bairro do Pacaembu. Então, grandes palacetes foram construídos na região, com materiais nobres trazidos da Europa. Até as plantas dos jardins e os móveis eram trazidos do velho continente. E essas construções deram origem a um dos primeiros e poucos bairros planejados da cidade, Higienópolis, uma palavra que significa cidade higiênica, por em suas origens ser uma área bem longe da sujeira e da pobreza das regiões mais baixas da cidade. E olha só como a história se repete em ciclos. O bairro construído pelos barões do café, como os antepassados de Margarida, bem longe da pobreza e da sujeira, hoje quer longe dali, exatamente pela sujeira e aparência de pobreza que o casarão decadente de sua família exibe, da mesma maneira como há alguns anos rejeitou a construção do metrô em sua principal avenida para evitar a aglomeração de gente diferenciada na região. Isso não sou eu que estou dizendo, é parte da história da cidade. A polêmica surgiu assim que uma moradora do bairro Higienópolis deu uma declaração na imprensa dizendo que essa nova estação poderia trazer para cá uma gente diferenciada, se referindo aos cidadãos com menor poder aquisitivo e também aos comerciantes ambulantes. Quando a história de Margarida Bonetti viralizou a partir do sucesso do podcast A Mulher da Casa Abandonada, muitas pessoas foram ao bairro conhecer o casarão, que virou meio que um ponto turístico bizarro da cidade. Muitos queriam tirar fotos, outros gritavam xingamentos para Margarida. O muro foi pichado com a palavra escravocrata e drones foram vistos filmando o terreno. Tinha até gente fazendo dancinha para o TikTok na frente da casa. Criança, senhor de idade, até com bengala, vem para cá, casais fazendo selfie, parece que estão na Torre Eiffel. Os vizinhos perderam de vez a paz. O ápice desta tensão aconteceu no dia 20 de julho de 2022, quando investigadores do 4º Distrito Policial foram até o local realizar um mandado de busca e apreensão. Margarida estava em casa, mas não quis liberar o acesso dos policiais, que tentaram então arrombar a porta e acabaram entrando à força pela janela. Abra a porta para sua advogada entrar. Não precisa. Dá só o mandado judicial. Os peritos afirmaram que estavam em busca de provas do crime ao qual ela era acusada e também declararam que o inquérito deveria levar em conta as condições de higiene, de edificação e sanitárias do imóvel. Até aí, este poderia ser um trabalho corriqueiro da polícia, mas a ação foi transformada em um grande espetáculo ao ser acompanhada de perto pela imprensa e por curiosos em geral. Os policiais eles descreveram o interior dessa casa como insalubre e afirmaram que o local está cheio de lixo, restos de comida, cheiro forte de coisas estragadas. Os protestos acontecem na rua. Margarida revida. Até Luísa Mel, conhecida pelo ativismo em defesa dos animais, apareceu no local para resgatar os 2 cachorrinhos de Margarida que supostamente estariam sofrendo maus tratos. Eles encontraram também um cachorro
debaixo de um móvel lá, retiraram do local. Tinha outros cachorros também no jardim. A mulher se recusou a deixar que levassem os bichinhos e Luiz acabou levando assim mesmo. Agarrou e saiu correndo. Tudo filmado e transmitido em tempo real pela TV e pelas redes sociais. Os policiais se encontraram, tá muito assustado, um ambiente totalmente insalubre. Aí a gente foi tirar, os policiais acharam que intervinha, e aí eu peguei o cachorro e saí correndo. Tiraram duas cachorras de mim. Agora eu vou tirar. Não, cachorro! A conturbada ação, claro, dividiu opiniões entre o público que acompanhou a história. Muitos questionaram o arrombamento da janela, a liberação do acesso para a imprensa e até o resgate dos cachorrinhos. Para essas pessoas, os direitos legais de Margarida não estariam sendo respeitados. Para outros, todo o transtorno ainda seria pouco para que ela pudesse pagar pelo crime cometido no passado. Ela veio para o Brasil porque o pai tinha falecido, tanto é que não tinha nada. Como que ela viria para o Brasil se ela tivesse algum problema? Ela jamais passaria na imigração. Ela não poderia vir. Então não tinha nada contra ela quando ela veio. Ela nega todas essas acusações. Diante da repercussão, surgiu uma dúvida. Margarida Bonetti ainda pode ser punida pelo crime de que foi acusada há mais de 20 anos em outro país? Segundo juristas, o crime já teria prescrito. Existe um inquérito em nome de Margarida Bonetti no Brasil. Procuramos o Tribunal de Justiça de São Paulo para saber detalhes. O inquérito é do ano 2000 e foi arquivado em 2005. No entanto, moralmente falando, a história é outra. Para muitas pessoas que acompanharam o caso, apesar de hoje ela viver em condições precárias, ela teria saído impune. Esta reportagem de 2000, de um dos mais respeitados jornais americanos, o Washington Post, fala que Margarida jogou sopa quente no rosto e no peito da empregada, porque não gostou da maneira como ela preparou a sopa. Numa outra ocasião, arrancou o cabelo da funcionária. Ela chegou a sangrar. Mesmo seu ex-marido, René Bonetti, que foi julgado, condenado e preso nos Estados Unidos, hoje vive como se nada tivesse acontecido, porque depois de cumprir a pena, o engenheiro foi solto e atualmente trabalha como diretor de uma grande empresa nos Estados Unidos. Já a vítima do casal, que prefere não ser identificada, hoje tem 85 anos e ainda mora nos Estados Unidos e não quer se expor publicamente, o que faz ela muito bem. O governo americano a ajudou. Ela ganhou um passaporte humanitário e que está bem. Ela está legalmente em território americano e ganhou uma pensão do governo. Uma das grandes críticas feitas ao podcast A Mulher da Casa Abandonada foi de que Chico Felitti estaria passando um pano para a gravidade do crime que o casal teria cometido, evitando se aprofundar em questões muito importantes como o racismo e a exploração da população negra na sociedade brasileira. Infelizmente, ainda hoje, pleno 2022, vemos inúmeros casos de pessoas escravizadas e pouco se fala sobre isso. Segundo a agência Câmara de Notícias, em 2021 foram registrados 1.937 trabalhadores e trabalhadoras brasileiros que viviam em condição análoga à escravidão. Em 2022, já foi confirmado o resgate de 500 pessoas, e isso é muito sério. Então, focar nisso teria sido um excelente caminho para a narrativa do podcast, sem dúvida. Mas Felitti optou por contar a história com muita humanidade e detalhes bem apurados, sem minimizar a gravidade da questão, que ele enfatiza bastante ao longo da história, deixando as conclusões para os ouvintes. Esse podcast é uma reportagem que se baseou em registros de um caso de notório interesse público. Procurou ouvir todos os envolvidos e deu espaço às versões dos que se manifestaram. E eu acho que isso é jornalismo. Trazer os fatos para o grande público para que haja uma comoção, uma reflexão social. E neste sentido, o podcast foi certeiro, porque ele de fato causou polêmica, agitou o público, instigou especialistas e fez pensar. Para mim, este foi o principal acerto: gerar discussões, escancarar a indiferença por questões difíceis, mas fundamentais. Muitas pessoas também acusaram o jornalista Chico Felitti de incitar a revolta das pessoas contra Margarida ao expor publicamente sua história. Mas não se pode culpar o mensageiro pela mensagem. Infelizmente, um repórter não controla a reação do público, que muitas vezes reage em efeito manada. Neste caso, muitos extrapolaram e agiram como uma multidão enfurecida, sedenta de vingança, o que não leva a nada, só a desviar o foco do que realmente interessa.
Essa série não é uma investigação policial nem um processo judicial. A Folha condena qualquer tipo de agressão e perseguição contra as pessoas aqui retratadas. Em entrevista ao Splash da UOL, o próprio Felice afirmou ficar preocupado que as pessoas reajam ao caso na brincadeira e não levem a sério o drama da escravidão moderna. Isso aqui não é personagem de cultura pop não, gente, é vida real. E ele disse: "A minha preocupação é que a mensagem fique clara. Tem um assunto ali sendo discutido, que não seja a estética pela estética, o esvaziamento daquilo. Estamos falando de uma coisa que ainda acontece muito no Brasil e que a gente pode mudar. E eu aqui digo mais, a gente deve mudar, é nossa obrigação." Como é que ainda existe escravidão em 2022? Isso é só um sintoma de uma sociedade que foi estruturada pela escravidão, que sobrevive na forma do racismo estrutural. E olha só como contar essa história valeu a pena sim e trouxe uma movimentação social importante. Segundo Felice, logo após a estreia do 5º episódio, no dia 6 de julho, mais de 1000 denúncias de situação de exploração que podem ser associadas à escravidão foram feitas. Ainda é pouco, mas já é um começo, um registro, um tapa na cara para acordar os indiferentes. E sim, isso é jornalismo e dos bons. Obrigado. E para hoje é o que tem. Se você sabe que uma pessoa tem o seu trabalho explorado, denuncie. ipe.sit.trabalho.gov.br. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa, comenta aí se você chegou a ouvir alguma coisa sobre essa história, se ouviu o podcast e o que achou disso tudo. Acho toda essa discussão muito válida e eu vou adorar saber a sua opinião. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo!